Muito bem, chegou a hora de nós abrirmos a palavra. É para olhar nessa daqui? É? Nessa daqui? Então tá bom. Pegue aí sua Bíblia em mãos, por favor. Nós vamos fazer a leitura de 3 pequenos blocos de textos e depois vamos ao texto de fato da mensagem desta manhã. Vamos começar em João capítulo 17. A partir do versículo 20. João capítulo 17, a partir do versículo 20. Em outra ocasião, farei um sermão expondo aqui o capítulo todo, 17, porque alguns estudiosos dizem assim, que a porção do capítulo 13 até o 17 de João é como o santuário na Bíblia. E se isso é verdade, o capítulo 17 é o Santo dos Santos. Você tem o sumo sacerdote intercedendo pelo seu povo. João capítulo 17, a partir do verso 20. É uma oração de Jesus, a mais longa registrada nos evangelhos. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Vamos parar aqui. Esses versículos são extremamente importantes, porque eles nos ensinam que o desejo de Jesus para a igreja, que é o seu corpo, é que nós tenhamos como comunidade uma relação tão íntima como a que existe dentro da própria Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidos por um vínculo eterno de amor. E por isso Deus sempre foi plural, porque não há como ser amor sendo um só. Amor necessita expressar-se, autodoar-se. Por isso Deus sempre foi 3. Não há um momento na eternidade em que Cristo é criado ou gerado. Ele sempre foi Deus. E essa dinâmica entre os 3, harmoniosa, que alguns teólogos vão chamar de pericoreses, a palavra feia, né? Mas é uma palavra grega que nos lembra uma ciranda, uma dança de roda, totalmente coordenada, harmônica em sua coreografia, em que um personagem pode trocar de lugar com o outro, sem que os que estão assistindo percebam de tão perfeito que é o movimento. Esse é o vínculo que une a Trindade, essa relação de amor eterno e infinito. E na oração de Cristo, por você e por mim, porque ele disse, não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra deles, o desejo de Jesus em oração é que a sua igreja tenha a mesma vivência, o mesmo vínculo, o mesmo pulsar de vida que existe na própria Trindade, na dinâmica interna da divindade. Isso é muito sério. Porque quando eu me olho no espelho como igreja, nós estamos bem pertinho disso, né? De ter o mesmo vínculo que existe na Trindade. A gente está bem perto, só dá mais um passo que a gente vai estar, né? Não é bem isso que a gente vê. Acho que eu girei um pouquinho aqui, faz parte. Dos tais é o reino dos céus, não briguem com as crianças aqui. A gente precisa mirar esse foco. Mirar esse foco. E aí, queridos, se a gente mira esse foco de unidade pelo qual Jesus orou, não basta estarmos aqui um dia na semana, 2 horas nesse dia, para dizer que estamos tendo a dinâmica que existe no seio, no centro, no cerne, na essência da divindade. Interessante que Paulo orou por algo parecido.
É o segundo bloco de textos agora. Efésios capítulo 3. Efésios 3. Veja o que diz aí. Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Em João 17 você tem Jesus, o próprio Jesus orando por isso. Agora em Efésios 3 você tem aquele que talvez seja uma das melhores imitações de Cristo, fotocópia de Jesus, orando pela mesma razão. Efésios capítulo 3, verso 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E ele se ajoelha para quê? Verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Isso é participar da vida de Deus. Cristo habitando em nós nos faz habitar em Deus. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é outro texto muito sério, que nos confronta com a nossa realidade. Gente, isso aqui não é conversa fiada. Isso é uma palavra poderosa do ideal de Deus para a nossa vida, e se a gente não acordar, a vida vai passar e a gente não vai alcançar isso aqui. Veja pelo que ele ora, eu vou repetir aqui. Eu oro no verso 17, ali no meio, oro para que, estando vocês arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Há um aspecto individual em ser cheio do Espírito Santo? Há. Mas o aspecto individual, ele é refém do coletivo e ele existe em função do coletivo. Eu sou cheio do Espírito para que a igreja seja cheia do Espírito. Porque eu não sou a igreja, não existe igreja de um crente só, pela própria definição da palavra. A igreja só é cheia da plenitude de Deus quando há a comunidade cheia da plenitude de Deus. Esse é o desejo para nós. Ora, alguma coisa tem que nos puxar a orelha aqui. Se Jesus orou por isso, se Paulo orou por isso, e nós ainda não estamos caminhando para isso, a gente está com o foco errado. E já passou da hora de nós corrigirmos esse foco. Terceiro texto dessa manhã. Você está aí em Efésios, é só virar um pouquinho para Colossenses. Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. A partir do verso 12. Todo o capítulo 3 é lindo, viu? Depois, se você puder ler Colossenses com reflexão em casa, capítulo 3 é fantástico. Em outra ocasião eu vou fazer também um sermão aqui para vocês, baseado em todo o capítulo 3 de Colossenses. Colossenses 3, a partir do verso 12. Se você olhar a partir do 11, você vai ver já que Paulo está dizendo que na igreja não existe separação, não existe segregação. Ele diz assim, ó, verso 11. Nessa nova vida, porque quem nasce de novo é o protótipo da nova humanidade que Deus planejou. Nova humanidade, nova criatura em Cristo, novo homem, novo ser humano. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, não há separação étnica.
Não há diferença entre circunciso e incircunciso. Dentro do povo de Deus não pode haver diferença ritualística, de opinião religiosa. Ele diz que não há diferença entre bárbaro e cita. Não há diferença cultural. E depois ele diz que não há diferença entre escravo e livre. Não há separação social. Mas Cristo é tudo e está em todos. Esse é o desejo, unidade. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. O que ele está dizendo? Suportem-se uns aos outros. É que você tem que aguentar aquele irmão chato que está aqui na igreja. Não é isso que ele está dizendo, embora você tenha que aguentar. Ele está dizendo, deem suporte uns aos outros. Sejam um suporte para o outro. Mas como é que eu vou ser suporte para o outro se eu não sei a necessidade do outro? E como é que eu vou saber a necessidade do outro se eu não convivo com ele? Eu só me encontro com ele aqui um dia na semana, 2 horas nesse dia. Ele continua dizendo, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Outras versões dizem, é o vínculo da perfeição. Porque a essência da Trindade é amor. É o que Jesus orou. Eu quero que eles sejam assim. É pelo que Paulo orou, eu quero que eles sejam assim. Que a paz de Cristo seja o juiz no coração de vocês. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. É isso que Deus sonha para a sua igreja. Um corpo unido, com funções bem distribuídas, com responsabilidades distribuídas. Imagina se essa minha perna aqui disser, Geraldo, hoje eu não vou funcionar. Eu tenho outras coisas para pensar, para me preocupar, eu não estou afim de funcionar no corpo. O que vai acontecer? Vai sobrecarregar o quê? Essa perna aqui. Eu tenho que vir para a igreja o quê? Fazendo assim? Usando uma muleta? Aí vai prejudicar meu sovaco, não é? Vai ficar andando com aquele negócio e vai prejudicar minha coluna. Por isso a igreja é corpo, porque ela só funciona quando todas as partes funcionam. Paulo vai trabalhar isso em Efésios também, não vamos ler lá agora. Mas Efésios 4 ele diz assim, com o auxílio de toda a junta. Já viu essa expressão? Auxílio de toda a junta. O que é uma junta, irmãos? É quando um osso vai se ligar ao outro. E quando a idade chega, onde é que costuma dar problema? Nas juntas. Porque falta um líquidozinho para lubrificar. Aí acontece atrito e desgasta os ossos. As juntas no corpo de Cristo é onde um membro encontra o outro. É onde um membro se relaciona com o outro. Sabe qual é o líquido que lubrifica para não haver atrito? Para não haver desgaste? Graça e amor. Aí não há atrito. Pode haver diferença de opiniões, mas não há atrito. Pode-se discutir ideias, mas não pessoas. Não há atrito. Por fim, eu não posso me alongar hoje, porque eu tenho vacina para tomar ainda, acredita? 11h55 está agendada ali, e eu não sei se é no horário mesmo que chega, eu estou com medo de me atrasar, ou de chegar lá e pegar uma fila tremenda. Mas vamos lá, último texto aqui, cadê? 2 Pedro capítulo 5. 2 Pedro capítulo 5, nós já vimos João 17, Jesus ora, para que a igreja tenha em si a mesma dinâmica que existe dentro da Trindade. Efésios 3, Paulo ora para que a igreja tenha a mesma dinâmica que existe na Trindade. A gente compreende o amor de Deus no coletivo.
Lemos Colossenses e agora 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Vamos ler o 6, a partir do 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pausa. Como é que eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus? Como é que eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus? O próprio Pedro respondeu, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Como assim? O que nos causa ansiedades? As solicitudes da vida. Só que a gente não gosta de depender. Nós somos orgulhosos. Então a gente vai para vencer na nossa própria força. E Pedro está nos dizendo aqui que a gente se humilha diante de Deus quando a gente entrega o controle da vida. Quando os motivos da vida que nos trazem ansiedade estão nas mãos dele. Quando nós saímos para a vida, para vencer as batalhas, depois de termos tido comunhão com ele. Porque a pior forma de arrogância é sair para as lutas da vida na nossa própria força. Sem depender de Deus. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Verso 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Qual é o sonho de Deus para a sua igreja? A mesma unidade que existe na Trindade, no vínculo do amor que é o elo da perfeição. Qual é o objetivo do diabo para a igreja? Rugir como um leão, porque quando o leão ruge, o bando dispara. Já assistiu algum documentário, algum videozinho de caçadas na savana africana? Não é o leão macho que caça, né? A gente sabe que o leão macho é preguiçoso. Ele fica ali esperando, deitado em berço esplêndido e tal. Mas as leoas caçam. E como bons felinos, grandes felinos, elas vão se esgueirando ali no meio da savana, com a sua cor que fica camuflada em meio daquele tipo de vegetação, e elas vão cercando o rebanho. Às vezes um rebanho está passando, pode ser de zebra, pode ser de antílope, pode ser de gnu, do que for. O rebanho às vezes está passando e elas estão ali na savana, o quê? Espreitando. Pergunto a vocês, em quem esses grandes felinos miram no rebanho para pegar? Uma das respostas é nos mais fracos. Só que esses mais fracos podem ser fracos por enfermidade, ou não simplesmente mais fracos, mas mais novos. Mais novos. Já viram que às vezes numa manada de búfalo, as leoas tentam separar o filhote do meio dos grandes para que elas possam nhaco. Queridos, no meio dessa pandemia, o diabo tem rugido como leão. Ele tem feito a igreja ficar dispersa. E ele tem procurado os mais fracos da igreja. Fracos na fé, com alguma enfermidade física ou espiritual. E aqueles que são mais novos na fé, que às vezes ainda estão inseguros em suas convicções e crenças. É nesses que ele tem mirado. E aí eu pergunto a vocês, pensando em rebanho, de quem é a responsabilidade de cuidar desses? O próprio Pedro responde. Olha aí o início do capítulo 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Qual é o apelo? Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer.
Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Qual é a motivação para pastorear o rebanho? É servir. Sabe que nesses 18 anos de pastorado, às vezes a gente convida um irmão para se envolver num ministério de suporte. E sabe o que a gente ouve? Pastor, isso é função sua, porque o senhor é pago para isso. Eu sou voluntário. Sabe qual é a minha vontade? Descer a mão na orelha de quem fala isso. No nome do Cristo. Sabe por quê? Porque o conceito de voluntariado é definido na pessoa de Jesus. E o voluntariado de Jesus é entrega até o sangue. Não por ganância, não por desejo de ganho. Sabe por que eu estou trazendo esse sermão hoje para vocês aqui? A minha igreja sede do meu distrito. Porque nós precisamos pastorear o rebanho de Deus e eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Porque os nossos anciãos não vão conseguir fazer isso sozinhos. Sabe que a igreja na divisão sul-americana está tão preocupada com isso, que ela tem focado na função do ancião e agora abriu um precedente que nunca havia tido espaço, que é o espaço para a mulher no ancianato, inclusive com a possibilidade de ordenação. Ai, mas que horror! Primeira coisa, a maior parte dos membros dessa igreja é composta de quê? De mulheres. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o Espírito Santo dá dons para quem? Para quem Ele quiser. Para quem Ele quiser. A igreja apenas reconhece a presença desse dom impondo as mãos. Já tivemos a ordenação das diaconisas e agora vamos chegar ao ponto da ordenação de mulheres ao ancianato. E eu louvo a Deus por isso. Por mais que você fique assim, esse pastor progressista, tem nada a ver com progressista, tem a ver com dons. Tem a ver com pastoreio da igreja. Tem a ver com cuidado. E quanto mais tivermos pessoas envolvidas, mais pastoreada será a igreja de Deus. Eu estou fazendo esse sermão aqui para vocês hoje porque o diabo rugiu na pandemia e a igreja dispersou. E nós estamos com pessoas pelas casas que estão fracas, estão doentes física, emocional ou espiritualmente. E nós precisamos ir atrás delas. Deus chamou você para pastorear. Você é um sacerdote, conforme a teologia de Pedro, do sacerdócio de todos os crentes. Você é um sacerdote. Querido, igreja não é feita de sermão. Igreja não é feito de 2 horas de culto num dia da semana. Isso é migalha. Igreja é feita de comunidade, alicerçada na palavra. Igreja é feita de aconselhamento mútuo, de exortação mútua, de suporte mútuo. Igreja é feita da vida que há em Deus, pulsante, dinâmica, poderosa, funcionando na igreja que é o corpo de Cristo. Algum tempo atrás eu ouvi uma história de um cavalheiro britânico, estava passeando por Londres, um certo nevoeiro, dizem que Londres é nevoeiro, um dia sim, o outro também, não sei, nunca fui lá. E ele estava se direcionando para um restaurante para ter o seu fino jantar. Era um nobre. E de repente ele viu ali na virada da ponte 2 meninos maltrapilhos. Vamos chamá-los de Marcos e João. E algo mexeu com o coração daquele cavalheiro e ele se dirigiu àqueles meninos maltrapilhos que estavam ali esmolando. E ele perguntou, escuta, por que vocês estão aqui na ponte? É porque é o lugar que a gente tem. E por que vocês não vão para casa? Porque a gente não tem casa. Vocês não têm família? Não temos, não senhor. Vocês não têm para onde ir? Não, a gente não tem. E vocês estão com fome? Sim. E com frio também. E vocês não gostariam de comer alguma coisa? Ai, claro. E movido por aquela emoção de tentar ajudar aqueles meninos que estavam esquecidos ali, aquele homem pegou um pela mão e foi levando, chegou na esquina onde tinha um chique restaurante onde ele costumava se servir, entrou com o menino, era o Marcos, entrou com o Marcos. O rapaz que recebia ali na recepção do restaurante quis barrar a princípio, porque é um menino sujo, maltrapilho, mas como ele reconheceu aquele cavalheiro, que era um cliente VIP do restaurante, ele ficou receoso e o cavalheiro disse, ele está comigo. Eles se assentaram à mesa e ele perguntou ao Marcos, escuta, qual é o seu prato predileto?
Aí, como todo bom britânico, ele disse: peixe com fritas, peixe com batatas. Peixe com batatas? E quer um suco? Também quero. Ou quer um refrigerante? Eu nem sei o que é refrigerante, pode ser um suco. Pediu. Rapidamente o pedido foi preparado, trazido à mesa, e subia aquele vaporzinho com aquele cheiro, sabe, que vai entrando assim e cutucando o cérebro da gente, mais ou menos nesse horário que a gente já está aqui e está pensando no que vai comer em casa. E o menino ficava olhando para a comida e quase salivava em cima do prato. E o homem perguntou para o Marcos assim: escuta, não era o prato que você queria? Sim. Não é o prato que você mais gosta? É. E você não está com fome? Oh, muita. E você não quer comer? Quero. E por que você não come? Porque nós esquecemos o João lá fora. Porque nós esquecemos o João lá fora. E eu só vou comer se o João estiver aqui sentado na mesa comigo. Na pressa de ajudar, o homem lembrou só de um e esqueceu do outro. Esqueceu. E aí foi lá, deixou o Marcos ali e foi buscar o João. E aqueles dois meninos tiveram a refeição mais maravilhosa da vida deles. Sabe, a gente tem vindo aqui a cada sábado. E não só o Varanas, mas todas as outras. E às vezes a gente vem aqui para se alimentar. Mas a gente esquece que é um bocado de João lá fora. Que foram esquecidos pela igreja. Que estão precisando de uma palavra de conforto. Estão precisando ouvir um bater de palmas no portão. Para olhar e depois de um ano inteiro ou um ano e meio sem pisar aqui nesse lugar, poder ver o rostinho de alguém conhecido da igreja e pensar assim: eles não esqueceram de mim. Quantos nós temos aí espalhados por essa cidade, que são nossos irmãos aqui, e que precisam só de um carinho e um apoio, da mensagem: eu lembrei de você. A minha vontade é fazer greve de sermão, de tudo, dizer: olha, eu só vou comer de novo aqui se os João da vida estiverem aqui com a gente. Mas eu quero convidar vocês a se envolverem nisso. Francisco, por favor, venha cá. E eu vou finalizar com isso, porque eu não sei quanto tempo eu levo até o centro de eventos lá, preciso sair cantando pneu. Nós temos aqui uma lista de 80 famílias que precisam ser visitadas, cuidadas, amadas. Com todo o cuidado, claro, de máscara, de álcool em gel, de ficar no portão se necessário, mas temos aqui 80 famílias, é isso? 80 famílias. 80 casas. Numa pode ter 4, na outra pode ter 2, na outra pode ter 1, e nós temos aqui registrados 5 duplas. Tem mais uma dupla que ele não está aqui hoje, mas eu já conversei com ele, que é o Irineu, e ele aceitou fazer parte desse programa de visitação, e estar mais presente aqui conosco. Então nós passamos a 6. Mas o sonho é que nós tenhamos pelo menos 10. Porque se são 80, pelo menos 10 duplas para você ficar com o quê? 8 famílias. Que você possa fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, bater no portão e dizer: olha, está precisando de alguma coisa? A igreja, eu estou aqui em nome da igreja, eu estou aqui em nome do Cristo que nós amamos. Está precisando de alguma coisa? 10 para cada dupla. 8 duplas dá. Mas podemos ter mais. Pode. O necessário por enquanto, mínimo, são 8 duplas. E nós temos aqui 6. Eu vou ler o nome das duplas aqui, ó. Rosiane e Eliane, Raquel e Carlos, Sueli e Francisco, Rosilda e Ademar, Gisele e Luciano, Irineu e a dupla dele. E eu vou fazer um apelo agora para você. Eu preciso no mínimo de mais 2 duplas de pastores. E eu queria saber agora
que dupla vai levantar aqui para aceitar isso? E se não levantar ninguém, gente, olha, ali já tem uma dupla. Deus seja louvado por isso. Me emociona. Mas a gente já sabe, Natália, que você é efetiva nesse trabalho. Deus seja louvado também. Precisamos de mais uma dupla aqui. Vamos pegar mais uma para garantir? Não, mas a gente deixa de suplente. Ale, muito obrigado. Queridos, se a gente não viver o que leu em João 17, em Efésios 3, em Colossenses 3, a gente tem que fechar as portas disso aqui, entregar a chave para a associação e fazer outra coisa. Porque a igreja existe para ser uma comunidade de amor que tem o mesmo pulsar de vida que há dentro da Santa Trindade. Louvado seja o nome de Deus por essas pessoas que estão se envolvendo. Eu sei que outros mais ficaram aí, levanto, não levanto, eu tenho isso, tenho aquilo. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Deus vai ajudar você a fazer esse ministério. No finalzinho agora, depois da minha oração, as duplas ficam. É coisa rápida. O Francisco vai ter uma palavrinha com vocês e eu vou sair cantando pneu. Quanto tempo que leva lá esse centro de eventos? Misericórdia. Vamos orar então, porque meu carro não voa. O pé é fundo, mas o carro não voa. Vamos ficar em pé para essa oração final? Amado Deus, como igreja hoje nós confessamos que estamos longe do teu ideal. E nos arrependemos disso. Suplicamos o teu perdão, mas ao mesmo tempo suplicamos a ação do Espírito Santo em nós, para sairmos da nossa zona de conforto, para pararmos de inverter as prioridades e nos transformarmos naquilo que o Senhor deseja, porque essa unidade no vínculo perfeito do amor que vai testemunhar aos outros a teu respeito. Que o Senhor abençoe essas duplas, para que elas vão no nome do Senhor dos Exércitos, e sejam os teus braços, as tuas mãos, os teus lábios, o teu olhar abençoador na vida dos filhos dessa igreja. Nos entregamos em tuas mãos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aguarde um pouquinho, pode se assentar. O hino que devem projetar aí não sei, e em seguida o Francisco ficará com as duplas e eu vou correr.